hoje nós vamos entrar no terceiro ponto. Nós estamos estudando sobre os 5 pontos do calvinismo, que foi uma resposta aos 5 pontos do arminianismo, lá na Holanda, na época em que os discípulos de Jacó Armínio decidiram defender as ideias deles, achando que o homem ele era quem escolhia a sua salvação, de que a salvação dependia da escolha humana. Aí os calvinistas, ou as igrejas reformadas holandesas, em reuniões que duraram praticamente mais da metade de um ano, eles responderam às 5 questões levantadas por esses teólogos, com os 5 pontos do calvinismo, como é conhecido. O primeiro ponto, os irmãos lembram? A depravação total do homem. Então eles vão mostrar que o homem está totalmente corrompido pelo pecado, está morto no seu pecado. Como um morto pode reagir? Como um morto pode querer algo se ele está completamente mergulhado em todas as áreas da sua vida, corrompido pelo pecado original? O segundo ponto foi o que nós estudamos e eu acabei de falar, a eleição incondicional. Se esse homem está morto no pecado, então Deus só pode escolhê-lo incondicionalmente. A escolha de Deus não pode depender do que esse homem vai fazer, porque ele é pecador e merece juízo. E o terceiro ponto que hoje nós vamos começar, a primeira parte, é sobre a expiação limitada, que a expiação de Cristo ela foi feita apenas pelos seus, mas nós vamos estudar isso aqui mais claramente em 2 domingos, se der tempo, né? Talvez até em 3. Depois nós vamos estudar sobre a graça irresistível, e o último ponto é a perseverança dos santos, tá? Daqueles que são do Senhor. Então abra sua Bíblia em João capítulo 10. João capítulo 10. Nós vamos ler do verso 1 até o 18. João 10, verso 1 ao 18. Amém? João 10, verso 1 ao 18. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Vamos prestando atenção agora. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um pastor e um rebanho. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho uma autoridade para entregar e também para reavê-la.
Este mandato recebi de meu Pai. Amém. Eu gostaria que vocês lessem comigo o versículo, agora 27 e 28, desse mesmo capítulo. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Verso 26, aliás. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Amém? Porque no verso 29 ele diz: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Então nós aprendemos aqui que Jesus Cristo, ele é o bom pastor, mas ele não é o pastor de todas as ovelhas. Ele é muito claro e ele diz que somente as suas ovelhas é quem ouvem a sua voz. Por que Jesus está falando isso, irmãos? Por causa dos fariseus, por causa daqueles que não criam. Eu sei que vocês aprenderam até algum tempo atrás, alguns, e talvez alguns até hoje, que o versículo 10 aqui, que diz: o ladrão veio para matar, roubar e destruir, a gente interpreta isso como se fosse quem? Satanás, né? Mas se eu disser a vocês que não é, o texto aqui não está falando do diabo, o texto está falando dos fariseus, daqueles que eram falsos mestres. Então eles eram os mercenários. Veja que Jesus ele está fazendo uma comparação através de contraste. Ele é o bom pastor, mas existem aqueles que são o quê? Os mercenários ou os lobos. Enquanto ele ama as suas ovelhas e guia as suas ovelhas para que elas possam ter vida, o mercenário e o lobo vêm para destruir as ovelhas. Enquanto ele salva a vida das ovelhas e protege as ovelhas, o ladrão, que é o mercenário, que é o lobo, vem para matar, para roubar as ovelhas e para destruir as ovelhas. Aí se você pergunta: sim, pastor, mas por trás dos falsos mestres não estaria o diabo agindo? Sim, com certeza. Com certeza o diabo ele age. Paulo vai dizer isso na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11. Ele vai dizer que Satanás se transforma até como um anjo de luz. Não é de se admirar que ele possa se transformar num anjo de luz. E assim também os seus ministros. Os ministros de Satanás podem também fingir em serem ministros da justiça, mas por trás eles são salteadores, eles são ladrões, eles são enganadores do rebanho. Mas de início, eu sei que vocês já ouviram, Satanás vem para roubar, matar e destruir, mas esse texto não está falando diretamente do diabo. O texto de João 10,10 está falando dos falsos mestres. Se você for ler o capítulo 9, observe aí, de João, no versículo 13, vocês vão ver que está vindo um problema grave aí, porque Jesus curou um cego, e esse cego está sendo questionado por aqueles que não criam em Jesus, aqueles que já estavam decididos em matá-lo, que eram quem? Os fariseus. Veja aí no capítulo 13 do versículo 9 de João, do capítulo 9 de João, verso 13, e vocês vão ver aí toda a problemática dos fariseus. Aí, levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhes respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram a um cego e começaram a questionar. E aí no verso 18 diz: não acreditaram os judeus que ele fora cego, e que agora viam enquanto não lhe chamaram os pais. Aí vem, interrogam os pais. Os pais vão falar a verdade. E aí, irmãos, vocês vão ver no versículo 35 a reação de Jesus depois dessa interrogação que houve desse homem cego que ele tinha curado. E diz: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem?
ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Porque Jesus tinha curado esse cego de nascença, mas não tinha se revelado a ele, que era o Messias, que era o Salvador. E aí, ele disse: quem é esse homem? Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Veja o contraste: enquanto uns não criam, esse homem cego cria. Veja, enquanto esse homem que fora curado por Cristo, mas ainda não tinha conhecido melhor o Senhor, ele tinha apenas se encontrado com Cristo, mas ele era cego e Cristo tinha curado, mas tinha saído, e há aquele alvoroço com essa cura, pelo fato de ter sido no sábado, e os fariseus vão levantar essa questão, esse problema nesse capítulo 9 de João. E aí esse homem é questionado, seus pais são questionados, mesmo assim ele é expulso, porque eles dizem: tu és um pecador, tu não podes estar curado, é mentira o que você está falando. Eles não acreditavam de jeito nenhum na obra, no milagre de Cristo, não acreditavam em Cristo como Messias, porque fazer milagres dessa forma, e curas e ressurreições, somente o Messias é que poderia fazer. Então são sinais que evidenciam Jesus Cristo como verdadeiro Messias, como verdadeiro ungido de Deus, e esses homens não aceitavam, eles não acreditavam, eles rejeitavam o Senhor, como nós vimos em João capítulo 1, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mas aqui, irmãos, Jesus se revela a esse cego afirma a sua fé nele, adora-o como um Salvador, como Messias, e prosseguiu Jesus no verso 39 do capítulo 9, veja o que Jesus diz: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Veja só, respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis: nós vemos, subsiste o vosso pecado. E aí ele entra agora com a parábola do bom pastor. Então há um contexto. As palavras do Senhor não estão isoladas, a gente tem que prestar atenção no contexto para entender o significado delas. Então Jesus vai entrar com a parábola agora, porque ele vai dizer: vocês não são cegos, porque vocês dizem que enxergam, vocês dizem que conhecem a Deus, que conhecem a verdade, mas são cegos espirituais, porque são religiosos, são conhecedores da lei, são conhecedores da palavra, como muitos religiosos hoje, como muitos evangélicos hoje, que são conhecedores das verdades bíblicas, mas são cegos no sentido espiritual, porque não conseguem enxergar em Cristo o verdadeiro Salvador, que Cristo é suficiente para nos salvar, somente Ele. Então ficam colocando uma série de coisas. Nós temos igrejas evangélicas hoje com uma série de regras impostas sobre os homens, tentando mostrar que para você ser um crente ou para você ser salvo, você tem que seguir todas aquelas regras. Não é diferente dos fariseus dessa época. Nós também temos, como na época de Cristo, os lobos, os mercenários. Da mesma forma, Jesus Cristo, Ele é o bom pastor, mas a característica que eu quero que fique aqui é que Jesus Cristo, como bom pastor, Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. E é esse ponto que nós vamos trabalhar nesta manhã. Nós vamos começar a entender melhor a morte de Cristo substitutiva, a sua expiação. Nós vamos estudar sobre a expiação limitada. É o terceiro ponto dos 5 pontos do calvinismo, e hoje nós teremos a primeira parte. Você está com sua lição aí? Quem não recebeu, dá um sinal aí com a mão. Quem não recebeu o estudo? Irmã, ainda tem aí, irmã Lenice? Ah, foi tirar mais cópia? Tá bom. Então quem não recebeu o estudo, não se preocupe, ela foi tirar mais cópia, aí vocês vão receber. Tá? Veja aí, no primeiro parágrafo, nós temos aí a nossa introdução, que diz assim: esse tema trata da seguinte pergunta: por quem Cristo morreu? Essa pergunta por quem? Por quem Cristo morreu? Boa resposta: por nós.
Agora, quem somos nós? Somos nós todo mundo ou nós apenas as suas ovelhas? É essa questão que nós vamos levantar hoje. Pois é. Vamos lá. Veja assim, é verdade que a maioria dos cristãos de hoje responderiam, pelo mundo todo, é claro. Porém, quando vamos estudar mais a fundo as Escrituras, percebemos que as coisas não são tão simples assim. E descobrimos que Jesus Cristo morreu apenas pelos eleitos, ou seja, pelas suas ovelhas, como nós lemos aqui em João 10, 14 a 16, e nos outros textos que eu disse, quando ele diz que conhece as suas ovelhas e que dá a vida por elas e que ninguém pode tirá-las da sua mão. São as suas ovelhas. Ele deixa bem claro que nem todos são suas ovelhas, mas que ele já tinha suas ovelhas ali que ouviriam a sua voz e ovelhas que viriam a ouvir depois, que ainda não eram daquele aprisco. Infelizmente essa verdade soa muito estranho para a maioria de nós que somos cristãos, pois não compreendemos bem a natureza, o caráter e o efeito da morte de Cristo. Veja, esse tema é um tema polêmico, é um tema difícil. Nós aprendemos desde cedo que Jesus Cristo morreu por todos os homens, é ou não é verdade? Desde cedo a gente aprendeu isso. A questão é que quando nós fazemos essa afirmação, aí você diz, mas espera aí, mas Deus não amou o mundo inteiro e deu o seu Filho, né? A Bíblia diz lá em João 3,16, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que as pessoas não entendem que a palavra mundo na Bíblia, de onde vem a palavra cosmético, né? Vocês sabiam disso, né? Palavra mundo, cosmos, né? Em grego, de onde vem a palavra cosméticos. Porque mundo pode significar o mundo no sentido... A Bíblia vai dizer que mundo pode significar o mundo, a criação. A Bíblia vai dizer que mundo pode significar o mundo, aquele que está debaixo do engano do maligno. Como, por exemplo, Paulo vai dizer que nós andávamos conforme o curso deste mundo. Mundo pode significar isso. Mundo pode significar esse contexto que é totalmente contrário às Escrituras, contrário à vontade de Deus. Mundo pode significar tribos, raças, nações. Mundo pode significar, veja, várias coisas. Então, por exemplo, quando nós vamos para um texto em que Cristo morreu pelo mundo, nós vamos ver que mundo ali se refere a nações, a tribos, a povos. E não necessariamente todas as pessoas, mas todas as pessoas no sentido de que haverá pessoas de nações diferentes, de tribos diferentes e de línguas diferentes. Veja que o assunto não é tão simples, né? É difícil. Mas por que é difícil? Porque quando eu compreender o caráter, a natureza, o significado da morte do Senhor, eu vou entender como vai ficar difícil eu sustentar que Jesus Cristo morreu por todas as pessoas. Quando eu entender o significado da morte dele e a obra que ele realmente realizou, aí eu vou saber por que eu não posso aceitar, até por outros textos bíblicos também, que nós não vamos trabalhar hoje, que Jesus Cristo morreu necessariamente por todos os homens. Veja aí a concepção, vamos para a concepção da expiação de Cristo. Primeiro parágrafo. Na concepção, chegaram mais estudos ou não? Tá bom. Então os irmãos compartilhem aí. Nós estamos com um problema aqui na impressora, deu agora. A concepção da expiação de Cristo. Veja o primeiro parágrafo. Sabemos que a morte de Cristo é totalmente suficiente para salvar os pecadores, expiando todos os seus pecados. Mas o que Deus pretendia fazer ao enviar o seu Filho para morrer por nós? O que Deus pretendia fazer ao enviar o seu Filho para morrer por nós? A morte de Jesus redimiu alguém? Ou seja, salvou alguém de verdade? Se a resposta for sim, então em favor de quem Jesus fez essas coisas? Só são possíveis 3 respostas a essa pergunta. Veja, a morte de Jesus Cristo salvou alguém? A morte de Jesus Cristo, ela foi suficiente para salvar algum pecador? Sim, né? Você crê ou não crê nisso? Claro. Por que o homem é salvo? Porque Cristo, ele assume os seus pecados e ele morre a sua morte. Então a ira de Deus,
em vez de cair nesse homem que é pecador, ele cai sobre Cristo, que é santo, que não tem pecado, mas que assume o pecado desse pecador e resolve sofrer a pena que esse pecador precisa sofrer. Então, se a morte de Cristo salva o pecador da ira de Deus, se a morte de Cristo é suficiente para livrar esse pecador da ira de Deus e lhe dar vida, e você diz que Deus, ou eu digo que Deus morreu, que Jesus, perdão, morreu por todos, então eu vou ter que chegar a uma conclusão de que todos serão o quê? Salvos. Vou ter que chegar a essa conclusão. Não tem para onde correr, porque se a morte de Cristo é suficiente, então Deus não pode punir aqueles a quem ele morreu. Vamos ver que há 3 respostas para essas perguntas que nós temos. Está aí as 3 respostas a essa pergunta sobre a eficácia da morte de Cristo. Primeiro, a morte de Jesus são os arminianos, foi o que você aprendeu e o que eu aprendi. Diz assim: não, a morte de Jesus não foi uma expiação real, mas apenas algo que possibilita a expiação. A expiação se torna real quando o pecador se arrepende do seu pecado e crê em Jesus. Esse é o arminianismo, que vai dizer o seguinte: não, Jesus morreu por todos, mas só vai ser válida a morte dele ou o sacrifício dele para aquele que se arrepender de seus pecados e crer nele. Os arminianos vão responder assim. Então é como se a morte de Cristo ela fosse apenas hipotética. É como se o sacrifício dele fosse por todos e não fosse. Como é que pode ser por todos e não valer para todos? Vocês estão entendendo? Não, mas vale hipoteticamente, porque vai valer para aqueles que, se quiserem crer, eles serão alcançados por essa morte. Os arminianos, ou a maioria das igrejas pentecostais, a maioria das igrejas brasileiras, pensam assim. E nós aprendemos assim. Infelizmente aprendemos errado. Biblicamente falando, não tem como sustentar essa visão. Eu vou mostrar a vocês por quê, tá? Tenham calma. Segunda resposta seria o que nós vamos trabalhar, que é a resposta do calvinismo, que diz: a morte de Jesus foi uma expiação real para os pecados do povo eleito de Deus, gerando como resultado a liberação dos eleitos e somente deles da penalidade do pecado. Ele morreu pelas suas ovelhas e suas ovelhas serão salvas pela sua morte e ninguém poderá impedir isso. Essa seria a segunda resposta. Ele dá a sua vida totalmente pelos seus, e os seus, por causa da morte de Cristo, serão alcançados pela sua graça, pela sua salvação. A terceira resposta é a do universalismo. Veja, a morte de Jesus foi uma expiação real para o pecado de todas as pessoas, resultando na salvação de todas as pessoas. Veja, essa última resposta aqui, ela já pode ser descartada biblicamente, porque a Bíblia é muito clara em dizer que nem todas as pessoas serão o quê? Salvas. Nem todas as pessoas serão salvas. A Bíblia fala do inferno e que muitos serão lançados no lago de fogo e enxofre. Abra sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 20. Vamos usar pelo menos um texto. Vocês lembram da parábola do rico e Lázaro, né? Que Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para o inferno. Vocês vão ver aqui nesse texto do capítulo 20 de Apocalipse o juízo final. Juízo final. E aí no versículo 11 diz, capítulo 20 de Apocalipse, verso 11: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além. Entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago
de fogo. Então, esse lago de fogo aqui é a figura que é usada no Apocalipse para o inferno. Quando diz aqui que o inferno foi lançado no lago de fogo, não é o inferno que o lago de fogo representa, porque parece uma redundância, né? Como é que o inferno é lançado dentro do inferno? Mas é porque é como se ele estivesse dizendo, o período entre, quando ele fala aqui a morte e o inferno, esse inferno aqui é esse período intermediário, esse estado intermediário que ele vai deixar de existir. O que vai trazer o fim do estado intermediário é a ressurreição. Por exemplo, se eu morrer hoje, ou se você morrer hoje, nós já estaremos com o Senhor. E aqueles que não têm Cristo já estarão sofrendo no inferno, como Lázaro e como o rico, lembram? Acontece de imediato, depois da morte segue-se o juízo. Só que os irmãos perguntam, mas espera aí, mas como é que isso se dá? Isso se dá no sentido espiritual, nossas almas, nossos espíritos, ou vão para o céu ou vão para o inferno, quando nós morremos. E o nosso corpo volta ao pó. Mas a Bíblia diz que quando Jesus voltar, todos os que estão na sepultura irão o quê? Ressuscitar. Então haverá ressurreição do corpo. Então essa alma que está gozando da alegria do céu, ou esse espírito que está gozando do paraíso, vai se encontrar ou vai receber esse novo corpo da ressurreição. Foi o que aconteceu com Jesus, irmãos. Quando Jesus estava na cruz e ele morreu, ele disse o quê? Pai, a ti eu entrego o meu espírito, e morre. Então ele diz ao ladrão, hoje mesmo estarás comigo onde? No paraíso. Então ele e o ladrão em espírito, a alma, já estariam gozando do paraíso, do céu, em espírito. Mas a ressurreição acontece no domingo. A ressurreição do quê? Do corpo. E novamente você tem Jesus ali com o corpo glorificado, vivo na terra. Então o seu espírito que foi entregue ao Pai, que vai para o paraíso, na sua ressurreição ele volta e se une agora não àquele corpo que morre, não aquele corpo que estava na cruz e que definhou e que se enfraqueceu ao ponto de falecer, mas agora é um novo corpo cheio de poder, no qual ninguém pode matar. Esse corpo ele é incorruptível, esse corpo ele não se desgasta, esse corpo ele não morre, esse corpo ele não envelhece, esse corpo ele é glorioso, e ele ainda está nesse processo de glória, porque vocês vão ver que Jesus, quando ressuscita, no caso dele especificamente, no caso dele, cuidado para não fazer disso uma doutrina, mas no caso dele, ele ainda tem as marcas nas mãos, provavelmente as marcas nos pés e a marca no lado, porque era importante que ele provasse que era ele que estava na cruz. Mas provavelmente ao subir ao céu, esse corpo que ainda tinha marcas quando ele estava aqui na terra, esse corpo passa a ser totalmente glorificado. Vocês estão me entendendo? Ele não tem mais marca nenhuma. Tanto que quando ele aparece para João lá no Apocalipse capítulo 1, João vê um Jesus totalmente diferente. O Jesus que João vê é o Jesus que aparece para ele no Monte da Transfiguração. Jesus em toda a sua glória, que é o Jesus que nós vamos ver quando ele voltar, que todo olho verá, lembram? É o Jesus glorioso. Então entendam, irmãos, que quando nós ressuscitarmos, quando o nosso espírito, a nossa alma se unir a esse novo corpo que o Senhor vai nos dar, nós gozaremos plenamente em corpo e alma, como pessoa total, o novo céu e a nova terra que Deus tem preparado para os seus. Assim também acontecerá para os perdidos, que sofrerão eternamente, não somente em espírito, não somente na alma, mas também num corpo que vão receber para sofrer, que não é chamado de corpo glorioso e que nem é chamado também de um corpo semelhante ao do Senhor. Só quem vai ter um corpo semelhante ao do Senhor, um corpo glorioso, são os salvos. Mas os ímpios terão corpo, também terão. Daniel diz que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a morte eterna. Daniel 12, verso 2. E em João capítulo 5, Jesus também diz, quando ouvirem a minha voz, uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para a perdição eterna, para o juízo eterno. Então entendam, esse período entre a nossa morte, a nossa partida para o céu e a nossa ressurreição é chamado de além, e em algumas traduções tem o nome inferno, que é errado, né? Porque
para a palavra inferno nós temos pelo menos 3 palavras gregas na Bíblia. É por isso que é difícil. A palavra que se refere ao inferno mesmo, de fogo, é Geena. Geena, com G. Só que o G não tem som de G, Ena, mas Geena. E a palavra que se refere aí a além, pode ser Hades, simplesmente Hades, ou que é uma tradução da palavra Seol, do hebraico. Então a palavra Hades, que também pode ser traduzida como inferno, ela pode ser traduzida como sepultura ou como esse período intermediário. E ainda tem outra palavra, a palavra Thanatos, que significa morte ou sepultura também. Então veja que não é Thanatos, eu acho que é Thanatos mesmo, eu não estou agora certo, a cabeça não está muito boa, mas se eu não me engano é essa palavra. Se não for, eu vou dar uma pesquisada. São essas 3 palavras. Geena é a palavra principal, é isso que você precisa saber, que é usada para inferno. É aquilo que Jesus diz, lá o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Porque esse lugar, ele é um lugar específico, perto de Jerusalém, onde se queimava o lixo. E Jesus usa esse lugar onde o bicho nunca morre, um lixão, e o fogo nunca se apaga, para representar o sofrimento que haverá no inferno. É interessante, né? Várias figuras. E ele chama esse lugar de Geena. Esse é o Geena de fogo, o inferno de fogo. É esse inferno que as pessoas vão sofrer. O que é que isso tem a ver com a nossa lição? Só para vocês entenderem esse texto. Que alguns homens, a salvação não pode ser para... A morte de Cristo, se ela é suficiente para nos salvar, e alguém diz que essa morte foi para todos os homens, então nós temos que dizer, como afirmam os universalistas, que todos serão salvos. Mas como a gente vê na Bíblia, a Bíblia é clara e diz que todos não serão salvos. Esse som da gente é uma bênção, né? Tem hora que ele aumenta, tem hora que ele diminui sozinho. É assim, é a mesa, né? Mas isso vai se acabar essa semana. A gente vai comprar uma outra mesa, porque a hora ela fecha um canal, ela está fazendo isso sozinha, viu? Mas vocês estão me ouvindo, isso é que é bom. Vamos lá. Para entendermos a expiação de Cristo e a sua extensão, precisamos, irmãos, compreender melhor os termos que a Bíblia usa para falar da sua morte. E eu acredito que você já ouviu falar nesses termos, mas talvez nunca tenha estudado detalhadamente esses termos. Primeiro é redenção. Veja aí, redenção. Você diz, Jesus Cristo é o meu redentor. Mas o que significa esse termo na Bíblia? Ele ser o nosso redentor. Abra sua Bíblia em Gálatas 3,13. Gálatas 3,13. Vamos lá, vamos agora ver 4 temas sobre a morte de Cristo. 4 temas que a Bíblia traz, 4 termos, né? Melhor, 4 termos para falar da morte de Cristo na cruz em nosso favor. O primeiro termo é a redenção. Em Gálatas capítulo 3, verso 13. Alguém pode ler? Gálatas 3,13. Então, Cristo nos resgatou. Está aí a palavra, redenção, resgate. A palavra aqui é redenção. Cristo nos, poderia ser assim, Cristo nos redimiu. Tá? Cristo nos resgatou. Redimir e resgatar é a mesma coisa. Cristo nos resgatou do quê? Da maldição da lei. Qual é a maldição da lei, irmãos? Qual é a maldição da lei? A lei diz que aquele que não cumpre com ela, ele merece o quê? Juízo. A maldição da lei é a morte. Então ele diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, se tornando ele mesmo culpado, maldito, em nosso favor. Vamos lá. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19. Vá guardando essa palavra. Primeira palavra, redenção. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19.
É outro texto que também ajuda-nos a compreender melhor o significado dessa palavra. 1 Pedro 1, 18, 19 diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes, mais uma vez, resgatados. 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então foi o sangue de Cristo que nos redimiu, que nos resgatou. Sim, pastor, mas o que significa redenção? Observe aí na sua lição, que diz aí: redenção é um termo comercial que significa comprar de volta. No mundo bíblico, ou seja, no mundo antigo, com frequência a redenção dizia respeito à escravidão, porque havia escravatura naquela época. Então, pagando o preço do resgate, uma pessoa benevolente podia libertar um escravo que fosse de sua afeição. Então essa terminologia redenção é usada muitas vezes para falar acerca da morte de Jesus por nós. Então o que é a redenção? A redenção é você libertar alguém do seu jugo, da sua escravidão. E para você libertar essa pessoa, você precisa pagar o preço dela. Era assim naquela época. Você comprava um escravo, então você pagava o preço dela. Lembrem-se que Paulo vai dizer, escrevendo aos Coríntios, que o Senhor pagou o quê? Um alto preço por nós. E que agora nós pertencemos a Ele. Então nós éramos escravos. Escravos do quê? Do pecado. Não só do pecado, mas também da culpa. E não somente da culpa, mas também do juízo. Estávamos debaixo da punição de Deus. Deus tem todo o direito de punir o pecador. E era assim a nossa condição antes de conhecermos a Cristo, antes de sermos resgatados por Ele. Qual era o preço que Ele deveria pagar por nós? A sua própria vida. Ele deveria pagar morrendo, sofrendo plenamente pelos nossos pecados. Então é isso que Ele faz. Então resgate ou redenção é isso, é pagar o preço por alguém que é escravo, para poder libertar esse escravo e fazer dele uma pessoa livre. Não é à toa que a Bíblia diz lá em João capítulo 8, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Ele é o nosso libertador. Inclusive, essa é uma promessa que Isaías faz acerca da sua pessoa, da pessoa de Jesus Cristo, do Messias. Isaías, capítulo 61. Jesus vai fazer essa mesma leitura lá em Nazaré, na sinagoga. Isaías 61, verso 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Está aí. Cristo é o nosso resgatador. Ele nos comprou por um alto preço para que fôssemos livres. Cristo, ele vai usar esse mesmo texto em Marcos ou em Mateus capítulo 5, verso 4, ele vai usar, em Lucas também, 4, ele vai usar esse mesmo texto, lá na sinagoga de Nazaré, e vai dizer que ele é essa pessoa. Hoje se cumpriu essa palavra, acerca dele, a pôr em liberdade. Lá em Israel havia uma lei, que a cada 50 anos, todos os escravos deveriam ser livres, que é o ano do jubileu. Todos os escravos deveriam ser livres, libertados. Ninguém poderia ficar, a não ser que ele quisesse continuar naquela condição, servindo ao seu Senhor, por amor a Ele. Mas todos os escravos deveriam ser libertos. Jesus Cristo toma isso para Ele e diz: essa realidade vai acontecer na minha pessoa. Mas não é uma libertação de uma escravidão literal, é uma libertação de uma escravidão espiritual.
Por isso que Paulo vai dizer aos escravos que permaneçam como estão, esperando o tempo do Senhor. Porque a verdadeira escravidão é a escravidão do pecado. Não que Paulo ou que os apóstolos fossem a favor da escravatura, mas não era momento para o evangelho pregar contra aquela condição ou lutar contra aquilo, porque senão seriam dizimados pela cultura da época. Com o tempo, o conhecimento da verdade vai libertando os homens espiritualmente e também trazendo liberdade na vida social, liberdade em outras áreas. Veja o segundo termo. Então, veja a pergunta aí, no último parágrafo da primeira folha, onde tem o nome da igreja aí, em amarelo. No último parágrafo: eis a questão: que tipo de redenção seria essa, em que a morte de Jesus possibilita apenas a redenção de alguns, e na qual, como resultado, outros daqueles por quem ele morreu ainda estão no cativeiro? O que é que estamos levantando aqui? Veja, que tipo de redenção seria essa, em que a morte de Jesus possibilita apenas a redenção de alguns, o resgate de alguns, e na qual, como resultado, outros daqueles por quem ele morreu ainda estão no cativeiro? Ou seja, se ele nos resgatou realmente do pecado, como é que os arminianos podem dizer, não, ele resgatou, mas somente aqueles que quiserem, então uns serão resgatados e outros não, porque não querem ser resgatados? Então ele resgata todos, mas nem todos vão ser libertos? É isso que a pergunta está fazendo. Se ele resgatou, então, para quem ele pagou, verdadeiramente vai ser liberto. Não tem essa de dizer, não, alguns vão ser e outros não. Porque lembrem-se que no arminianismo vai defender essa ideia. Não, ele pagou por todos, mas nem todos vão ser. Os calvinistas vão dizer, não, por quem ele pagou, vai ter que ser liberto. Sim. Sim. De quem vai receber essa libertação, serão quebrantados. Vão ser quebrantados. Agora, o que é que os arminianos dizem? Nós que aprendemos assim, né? Que não, é uma questão do homem, né? Do homem querer ou não ser liberto. Só que a Bíblia, quando nós formos estudar alguns outros textos, nós vamos ver que por quem ele pagou, ele vai quebrantar. Ele vai levar a aceitar, ele vai levar a crer, ele vai levar ao arrependimento. É o chamado, é a ideia do chamado. Porque Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 8, verso 29, que a quem ele predestinou, ele também chamou. E chamou para ser conforme a imagem de seu filho. Então não tem como resistir à graça dele. Só resiste à graça de Deus, ou o chamado do evangelho, os que verdadeiramente não estão dentro da eleição incondicional, como nós. Eu sei que é um assunto polêmico, tá? E você tem toda a liberdade de dizer, não, pastor, eu prefiro pensar que eu escolho e tal. É uma questão sua. Eu acho que não tem fundamento bíblico, mas nossa igreja está procurando ensinar as doutrinas da graça. Agora é lógico, né, nossa igreja ela tem essa postura mais, essa postura reformada. Nós somos calvinistas. Estamos aprendendo as doutrinas da graça de uma maneira mais ampla agora. Agora é lógico, muitos missionários, muitos servos de Deus e muitas servas de Deus não são e não foram calvinistas. Não deixam de ser crentes por isso, de forma alguma. Homens de Deus que não foram calvinistas fazem parte da história. E nós temos que respeitar esses homens. Querem saber quem? John Wesley. John Wesley não era calvinista. Mas o seu grande amigo, que foi um dos maiores missionários, que era o Wycliffe, né? Wycliffe. E eles eram amigos, e eram homens santos, homens de Deus, mas divergiam na questão da doutrina da salvação, na doutrina da graça. Só que nós vamos ver que há um fundamento para essa doutrina aí, e está justamente no conhecimento que nós precisamos ter, nos termos que apontam para a morte de Cristo. Propiciação, vire a página aí, é outra palavra que algumas pessoas não entendem. Propiciação. O que seria a propiciação? Veja aí o segundo termo. A propiciação é um termo religioso que significa o que, irmãos? Desviar a ira, especificamente a ira de Deus.
A propiciação pressupõe a ira de Deus contra o pecado, mas mostra como outra pessoa, ou seja, o inocente, sem pecado, pode morrer para carregar essa ira em lugar do culpado. Abra sua Bíblia em Romanos 3, 25. Romanos 3, 25. Eu coloquei poucos textos aqui, porque alguns textos a gente vai estudar mais na frente. Romanos 3, 25. Hoje são só os termos, para a gente ter um pouquinho mais de conhecimento sobre o significado verdadeiro da expiação de Cristo. Primeiro é redenção, que significa um verdadeiro resgate. O segundo termo é propiciação, que significa alguém morrer em lugar do outro, para desviar a ira de Deus sobre aquele por quem ele morre. É a ideia do animal inocente, é a ideia do cordeiro, é a ideia do bode, é a ideia do novilho que vai morrer sendo inocente, do animal que morre inocente em favor do culpado. Isso é feito nas cerimônias do Antigo Testamento, mas vai se cumprir na pessoa de Jesus Cristo, plenamente na pessoa dele. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja, Romanos 3, 25, alguém pode ler? Amém. Então, a quem Deus propôs no seu sangue, veja, no sangue de Jesus, como o que, irmãos? Propiciação, mediante fé, ou a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Por que a justiça de Deus se revela na propiciação? Veja, Deus não precisa punir o pecado. Então, como Deus vai salvar você e me salvar sem me punir? Porque Deus é santo e Ele precisa punir o pecador. Ele precisa me punir e punir você, e punir com a morte eterna, porque essa é a consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. Então Deus não pode deixar nenhum de nós escapar. Essa é a verdade. E Ele não deixou, porque aqueles que vão escapar porque Jesus Cristo foi punido no lugar deles. Vocês estão entendendo, né? Então Deus está punindo você, mas está punindo você na pessoa do substituto, do inocente. Essa é a ideia de propiciar. É um termo que envolve uma questão legal. Então Jesus vem e diz: não, Adriano merece ser punido com a morte eterna, mas eu dou a minha vida por Adriano, porque Adriano é minha ovelha. Eu o escolhi antes da fundação do mundo. Ele não merece, mas eu o amei. Eu não sei o que levou ele a me amar. Foi uma decisão dele, soberana. Eu quis amá-lo, como ele diz: amei a Jacó e rejeitei Esaú. Ele quis me amar e, por me amar, ele resolveu, sabendo que eu iria pecar em Adão e que eu mereceria a morte, ele resolveu me salvar. E a única maneira justa dele me salvar é me punindo. Mas como é que ele pode me punir e me salvar ao mesmo tempo? Por isso que o Evangelho revela a justiça de Deus. Ele só pode me punir e me salvar se alguém que for homem como eu e não tiver pecado algum, quiser voluntariamente assumir o meu lugar. É como um condenado à morte, irmãos. É como um condenado que está lá no corredor da morte. Nós não temos pena de morte no nosso país, mas nos Estados Unidos está lá no corredor da morte o camarada pronto para receber a injeção letal. Não tem mais cadeira elétrica, mas a injeção letal, a câmara de gás, ele está pronto, ele vai morrer em tal dia, já está determinado, ele é culpado, já foi decretada a sua sentença, é morte. Aí chega alguém inocente, que não tem nada a ver, que não tem culpa nenhuma, embora o exemplo seja fraco, porque em Cristo é tudo mais perfeito, e chega para o juiz e diz: não, liberte esse homem da prisão, liberta esse homem da condenação, da morte, porque eu vou morrer no lugar dele. Eu não tenho a culpa que ele tem, mas eu fico no lugar dele, recebo o juízo no lugar dele, para que ele, por minha causa, possa viver. Vocês estão entendendo, né? Então, legalmente é isso. Só que não dá para comparar, porque Jesus não tem pecado algum, né? Jesus é santo. Ele diz: quem me convence de pecado? Ele é santo, ele não tem pecado nenhum.
E ele, além de sofrer a pena que nós deveríamos sofrer, ele obedece a Deus e segue à justiça aquilo que nós não conseguimos fazer. Ele é perfeito em todas as partes, tanto perfeito como recebendo o juízo, como perfeito obedecendo até o final da sua vida. Então, meus irmãos, lembrem-se que propiciar é desviar a ira de Deus está destinada a mim, mas Jesus vem, morre no meu lugar, e essa ira é desviada de mim, cai sobre Cristo para que eu seja agora salvo, justamente porque Deus não deixou de me punir, mas me puniu na pessoa de Jesus Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Eu não canso de falar sobre isso, porque se você sair por aí nas igrejas evangélicas e perguntar o que é Evangelho, a maioria das pessoas não vão saber responder. Se você perguntar por que Cristo morreu por você, ou o que significa a morte de Cristo para você, as pessoas não vão entender. Se você perguntar o que é propiciação, tudo bem, vocês estão aprendendo hoje, aprendendo um pouco mais, mas em muitos lugares não se ensina isso, e vocês vão ouvir esse termo várias vezes. O que é propiciar? É a ideia do substituto, é a ideia de desviar essa ira, alguém que é inocente morrendo, para propiciar, para aplacar a ira de Deus. Ele morre para diminuir, para aplacar, para retirar a ira de Deus sobre nossas vidas, morre em nosso favor. Veja aí, portanto, se Jesus Cristo fez propiciação pelo pecado, pela sua morte, essa propiciação deve ser por todos os pecados de todos os povos do mundo. E como resultado, todas as pessoas são ou serão salvas. Ou então, ela precisa ser uma propiciação pelos pecados de seu povo eleito, que é o único salvo. Veja, se Cristo desvia a ira de Deus sobre a minha vida, então eu terei que ser salvo, não terei? Eu não posso ser punido duas vezes. Se Deus está me punindo na pessoa de Jesus, então Ele não vai me punir mais. Aí entra essa questão aqui, que nós colocamos. Se Jesus morreu por todos, então se Ele já propiciou todos, desviou a ira de Deus de todos, qual seria a resposta lógica? Todos teriam que ser o quê? Salvos. Porque Deus não iria lançar no inferno alguém por quem Cristo morreu. Por isso que nós não cremos que Cristo morreu por todos, literalmente todas as pessoas. Porque se Ele resgatou, se Ele propiciou todas as pessoas, a resposta lógica seria: todas serão salvas. Mas se Ele morreu apenas pelas suas ovelhas, se o bom pastor dá a vida apenas pelas suas ovelhas, então nós acreditamos que o sangue dele vai cobrir a sua ovelha do juízo da ira de Deus. Porque propiciatória é aquela tampa que ficava sobre a arca no Antigo Testamento, a arca da aliança no lugar santo dos santos, onde era lançado o sangue, ou aspergido o sangue sobre ela. Propiciar significa cobrir. Então, isso figuradamente indica que o sangue de Cristo me cobre os meus pecados, de tal maneira que Deus não vê esses pecados e não me pune. Vocês estão entendendo, né? É como se eu tivesse protegido. O sangue dele é como aquela tampa da arca que me cobre e me esconde para que a ira de Deus seja desviada de mim. Porque a ira de Deus cai sobre ele. Porque eu não continuo pecador, pelo menos até a morte, não mais escravo do pecado, mas pecador. Mas o sangue de Jesus que foi derramado por todos os nossos pecados. Amém? Terceiro termo, está claro? Redenção é resgate, é pagar o preço por um escravo. Propiciação, irmãos, é desviar a ira, especificamente a ira de Deus. É quando o inocente, sem pecado, sofre em nosso favor, propicia, né? Nos faz favoráveis a Deus, desvia a ira. Propiciar é tornar favorável também, no sentido positivo, né? Então, reconciliação é o terceiro termo. Estamos terminando. Reconciliar significa unificar ou estabelecer a paz entre partes em conflitos. O apóstolo Paulo se refere a isso quando fala aos Coríntios, na sua segunda carta, em 2 Coríntios 5, 18 e 19. Vou ler para vocês. 2 Coríntios 18, 19, capítulo 5, verso 18 e 19, Paulo diz o seguinte. Paulo diz: ora, tudo provém de Deus, que
nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Lembre-se que a palavra mundo nem sempre significa todas as pessoas. Não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Reconciliação é o que a Bíblia diz que Jesus realizou com a sua morte no Calvário, irmãos. Deus reconcilia o homem consigo por meio de Cristo. Com exceção de Jesus Cristo, todos os homens estão em guerra e inimizade com Deus por causa do pecado. Efésios capítulo 2, do 1 ao 3 fala isso, né? Que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e que éramos filhos da ira de Deus. A morte de Jesus aproximou Deus e aqueles que Deus lhe deu, ou deu a Cristo. Que tipo de reconciliação seria essa se as partes envolvidas continuassem ainda em guerra? Então, se ele morreu por nós e a sua morte é reconciliação, nós estamos agora em paz com Deus por causa da obra de Cristo. Que tipo de paz é essa que faz com que outros permaneçam em guerra, como os arminianos vão dizer? Não, é só para quem quer. Então quer dizer que ele reconciliou, mas alguns permanecem em guerra? Se ele reconciliou, reconciliou. Se ele morreu por mim, me resgatou, se ele propiciou, desviando a ira de Deus de mim, e me reconciliou com o Pai, isso é uma realidade, irmãos. Isso não é algo hipotético, não. Isso não é uma hipótese, é algo que pode ou não acontecer. Não, ele fez. Ele realmente tornou real isso em nossas vidas. Pode ser que na história de alguém isso ainda não tenha acontecido, mas vai acontecer. Se é ovelha do Senhor, vai chegar um momento na história da vida dessa pessoa que essa pessoa será chamada, que o Espírito Santo entrará na vida dela, fará uma obra, levará essa pessoa à fé, ao arrependimento, levará essa pessoa a crescer em santificação aos poucos, cada um na sua condição, né, no seu grau de crescimento em santidade, dependendo da sua busca também. Então, isso vai ter que acontecer no momento histórico da vida de alguém. Os irmãos estão compreendendo, né? Esse som é uma graça, já tem um susto. É muito esquisito, né? Ficou só aqui na frente agora, foi Geraldo? Sozinho, automático. Joia. Ótimo. Então vamos lá. Tá dando para mim ouvir aí atrás? Então, a morte de Cristo é redenção, é propiciação, é reconciliação. Quarto e último termo, expiação. O que é a expiação? A palavra expiação é bem parecida com reconciliação, mesma coisa, só que tem um pontozinho aí de diferença. É que na expiação entra a questão do sacrifício. Veja, expiação significa unificar aqueles que anteriormente estavam em desacordo. Expiação tem quase o mesmo significado de reconciliação, mas a característica singular da expiação é sua conotação de sacrifício. Pois a Bíblia diz repetidas vezes, começando com a religião sacrificial de Israel, que os sacrifícios fazem expiação pelo pecado. Porém, Jesus Cristo realmente cumpriu com a sua morte o que os sacrifícios do Antigo Testamento apenas prefiguravam. Eram apenas figuras, símbolos, sombras. Eles apontavam para a futura obra de Cristo. Quando Jesus morreu, a expiação foi feita de fato, o que significa que ela jamais precisará ser repetida. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 2, verso 17. Hebreus capítulo 2, verso 17. Hebreus 2, 17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Ele está falando de Jesus, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer, aqui pode ser traduzido também expiação, propiciação, as palavras são semelhantes. Fazer propiciação pelos pecados do povo. Então, Jesus é superior, irmãos, aos sumos sacerdotes do Antigo Testamento,
porque ele é o sumo sacerdote que dá o seu próprio sangue. Naquela época, o sumo sacerdote ele pegava o sangue do animal, mas o sangue do animal que o sumo sacerdote pegava para aspergir 7 vezes sobre a tampa do propiciatório, lá no lugar santo dos santos, em cima da arca da aliança, para que Deus, no dia da expiação, uma vez por ano, no 7º mês, no dia 10 do 7º mês, quando o sacerdote entrava em favor de si mesmo e em favor da nação, porque qual é a função do sumo sacerdote? É fazer algo representando o povo diante de Deus. Então ele entrava com o sangue do animal inocente, que morria em favor do pecado do povo e do dele também, e colocava ali diante de Deus. E Deus descia naquele lugar, como vocês vão ler isso no Antigo Testamento, como que um fogo consumia aquele sangue que era lançado naquela tampa chamada de propiciatório, e através desse evento, desse fenômeno do fogo descer e consumir o sangue, Deus estava mostrando ao sumo sacerdote que ele estava aceitando o sacrifício do inocente em favor do povo. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É pelo sangue do Cordeiro imaculado de Jesus Cristo, como Pedro diz, o sangue precioso dele. Ele é esse inocente que todos os animais inocentes do Antigo Testamento prefiguravam. Estão entendendo, né? No Antigo Testamento, aqueles animais serviam para ensinar o povo a entender essa verdade. Porque se aqueles animais trouxessem verdadeiramente perdão perfeito, vida através deles, Jesus Cristo não precisava vir. Aqueles animais, eles traziam o entendimento, eles traziam um perdão temporário, mas eles serviam para preparar a mente do povo e conduzir o povo a entender o sacrifício real de Cristo. Se nós não tivéssemos o Antigo Testamento com esses sacrifícios, nós não iríamos entender a obra de Cristo como ela realmente é. Cristo é aquele que vai morrer em nosso favor, ele como inocente. Essa é a ideia de expiação, para que nós possamos agora ser unidos novamente a Deus. Então, se Cristo morre por mim, se ele expia o meu pecado, isso é o significado de expiação, ele me une com Deus através do seu sacrifício. Se ele derrama seu sangue em meu favor, porque era o meu sangue para ser derramado, mas ele derrama no meu lugar para que eu possa ter vida, então não tem como Deus, irmãos, requerer o meu sangue novamente. Não tem como Deus me punir novamente se Cristo já morreu por mim. Isso seria injusto perante a lei, perante a própria justiça divina, perante aquilo que é certo. Então, diz aqui, olha, como com isso vemos claramente que a Bíblia nos ensina que a obra de Cristo na cruz não foi uma salvação hipotética para crentes hipotéticos, mas uma salvação real e definitiva para o povo escolhido de Deus. A obra de Cristo na cruz, último parágrafo do nosso texto, é uma redenção que redime, é uma propiciação que propicia, é uma reconciliação que reconcilia e uma expiação que expia. Portanto, podemos descansar plenamente na graça de Deus em Cristo para nos salvar, pois a nossa salvação não depende e nunca dependeu de nossos méritos, mas sim dos méritos do Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós ficamos seguros, por isso que eu posso dizer que eu sou salvo em Cristo, porque não depende do que eu fiz ou do que eu faço, mas do que Ele fez por mim. Agora, a gente vai ver que é necessário que sim, que aqueles que vão ser salvos se apropriem dessa obra por meio da fé, é claro. Ninguém pode dizer que foi alcançado por Cristo, foi salvo por Cristo, mas não crê nele. Aí não tem sentido também. Por isso que vocês vão ver, mediante a fé. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8. Então a obra da salvação é tudo graça. Até mesmo a fé que nós temos faz parte dessa obra. É graça de Deus. Tudo é graça, do começo ao fim. Até as obras que vão surgir nas nossas vidas, depois de conhecermos a Cristo, Deus preparou antes que andássemos nelas. Efésios 2,10 vai dizer isso, para que de antemão pudéssemos andar, preparou de antemão para que pudéssemos andar nelas, nessas boas obras, essa nova vida que nós temos no Senhor, é o Espírito que vai nos levar até essa nova vida.
Amém? Alguma pergunta? Vocês estão tão calados hoje que eu estou até assustado. Vamos lá. Rodrigo. Correto. A pergunta, o que o Rodrigo colocou, né? Cristo morre pelo condenado, mas transforma o coração do condenado. Sim. É aquilo que nós falamos. Ele vai morrer por um condenado. Alguém deu o seguinte exemplo: que Deus é o juiz que entrega o seu filho, veja, inocente. Deus é aquele juiz que está para julgar um condenado, mas que para livrar esse condenado, ele dá o seu próprio filho para morrer no lugar do condenado e toma o condenado como filho. Estão entendendo? Que coisa, né? Você faria isso? Só um amor tão perfeito é que pode. Ele é o juiz que tem que nos punir. Aí para poder nos resgatar, ele dá seu filho que é santo, para morrer em nosso favor e nos faz filhos. Que coisa, né? Nos toma para ele. Pronto, você agora vai ser meu filho. Nos liberta da ira, da condenação e nos toma para ele. Essa é a obra que Deus faz. Que coisa profunda, né? Então não há como esse filho, ele tem uma natureza transformada. Ele deixa de ser agora condenado, miserável, pecador, e passa a ser agora uma nova vida, por causa da obra de Deus na vida dele. Pois não? Na doutrina da graça, né? Salvo para sempre, isso. Muda tudo. Muito bom, Rodrigo. Rodrigo está falando que alguns vão dizer, não, e é verdade. Eu já vi até colegas dizer, não, mas você diz que, pronto, se é Jesus Cristo que me salva, e eu não tenho nada a ver com isso, então ele já morreu por mim, eu estou salvo, então a minha vida vai ser agora de qualquer maneira. Eu estou salvo, ele já morreu, então, não é isso. A verdadeira salvação, eu sempre digo isso a vocês, é pacote completo, viu, irmãos? A salvação é pacote completo. Não existe salvação sem um pacote completo. Sabe aquele pacote completo que você compra por algo e vem um pacote todinho? A salvação, ela não só é perdão de pecados ou morte na cruz. Ela é santificação, ela é glorificação, ela é transformação de vida. Quem é salvo não pode ser mais a mesma pessoa. É por isso que Paulo vai dizer, nem é importante a circuncisão, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura, o ser nova criação. Ele vai dizer isso em Gálatas, capítulo 6. Não, é a nova criação, é o que João Batista vai dizer, produzir frutos dignos de arrependimento. É o que Jesus vai dizer, eu sou a videira e vocês são os ramos. Aqueles que permanecem em mim, ou o ramo que permanece em mim, vai dar o quê? Fruto. Vai dar muito fruto. Isso aqui é maravilhoso. Então essa transformação é o fruto do Espírito que vai sendo produzido em nossos corações. Amém? Vamos então orar e ouvir o relatório da escola dominical. Em nome de Jesus. Tá bom? Pode vir, irmã, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. E nós te agradecemos também, Senhor, por estarmos estudando aqui nesta manhã um pouco mais sobre o significado da expiação do Senhor, da morte do Senhor, nesse dia em que, ó Pai, está sendo comemorado o domingo da ressurreição, o domingo em que as pessoas devem estar se alegrando pela tua ressurreição. Nós estamos aqui tentando entender um pouco mais, que a tua palavra nos ensina sobre o Senhor ter derramado o teu sangue em nosso favor. Muito obrigado pelo preço que foi pago para nos resgatar, por desviar a ira do Pai, propiciar os nossos pecados, cobrir os nossos pecados. Obrigado por nos reconciliar com o Pai. Nós que éramos inimigos e estávamos debaixo da ira.
Obrigado, Senhor, também por expiar os nossos pecados, por se sacrificar em nosso favor, por pagar e sofrer aquilo que estava destinado a nós. Te louvamos e te agradecemos por tudo, porque na cruz o Senhor disse: está consumado. Te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém.